Bom, dentro da proposta nossa de resgatar alguns assuntos que nós costumeiramente abordávamos na Pelotense, hoje conosco o Dr. Olímpio Erobon, e de pronto eu te pergunto, Olímpio, é um prazer falar contigo novamente, mas sobre os aumentos das aposentadorias do INSS. Então, aquele que é o trabalhador que tem um salário mínimo, o aumento desse trabalhador é de quanto? 7,5%. E aqueles que pagaram sobre mais de um salário mínimo é quanto? 4,7%. 4,7%. Então, há uma defasagem de um índice para o outro, que ao longo dos anos, isto evidentemente vai encurtar, né, a aposentadoria desse cidadão. Exatamente, o valor do benefício em relação ao número de salários mínimos que a pessoa recebia quando se aposentou, certamente é bem menor hoje do que quando se aposentou lá atrás. Os aposentados públicos, eles seguem esse mesmo critério? Não, depende do governo, né? O governo estabelece o aumento que quiser. E quando a gente fala na seara pública, executivo, legislativo e judiciário. O judiciário também segue isto? Normalmente não. Não. Aí tem regras próprias. O governo federal tem regras próprias. O INSS é que é feito um cálculo para depois estabelecer um valor de qual o percentual de aumento do INSS. Agora, o governo federal estabelece outro aumento, outro percentual para o funcionalismo Então, público. Quem está carregando o piano é o cidadão que pagou sobre mais de um salário mínimo. Exatamente. Este é o escolhido bode expiatório, né? Que vai perder cada vez mais, porque ao longo de 10 anos, né, o poder de compra dele vai diminuindo drasticamente. Em relação ao número de salários mínimos que a pessoa se aposentou. A pergunta que fica, é legal? É legal. É legal. Mas é de uma imoralidade no Brasil, e ainda, aqueles que julgariam, né, essa imoralidade, eles têm regras diferentes, não sentem na carne, né, o que o cidadão comum sente. É verdade, perfeito. Os benefícios sociais, eles seguem que regra? Bom, os benefícios sociais, por exemplo, LOAS, que é o BPC que eles chamam, que o governo quer fazer um controle muito grande, diminuir o número de pessoas que recebem esse benefício, recebem um salário mínimo. E aquelas bolsas são estabelecidas pelo governo em relação a valores e percentual de aumento. Então, correções de acordo com o salário mínimo. Com o salário mínimo. Vinculado ao salário mínimo. É que o LOAS não é vinculado ao INSS. O LOAS é pago pelo INSS, mas o governo é que repassa os valores para o INSS pagar. Então, quem estabelece os valores, LOAS, que a gente chama de BPC, é o benefício de prestação continuada. Aqui a pergunta, eu acho que todo mundo se faz, né? Quer dizer, eu paguei, eu ganho menos. Isso. Quem não pagou, com correção maior. Quer dizer, só existe, eu acho, só o surrealismo. Não é possível, né? Não é possível que isso aconteça. Mas mesmo assim está na lei, né? Nós vivemos na imoralidade. Onde quem pode mais, né, chora menos. No caso, aqueles que estão lá no poder lá em cima fazem o que querem e nós aqui temos que suportar, né, os desmandos. Essa é a questão. Agora, sobre a questão das aposentadorias, ainda nós temos gente no período de transição? Muita gente. Muita gente. Bastante gente. Porque aquelas regras de transição que foram criadas em 2019, elas continuam existindo até hoje e vão continuar por mais algum tempo, mais alguns anos. Aí depois vai terminar a regra de transição e aí o pessoal vai se aposentar somente por idade. Mas a maioria dos casos, quem quer se aposentar por tempo de contribuição tem que se adequar às regras de transição que foram criadas pela Emenda Constitucional 103 em 2019. Ok, obrigado, Olímpio. E esses encontros, ou reencontros, se darão com uma frequência natural, como a gente fazia antes, só que agora pelo endereço da web, né, e com a rádio web, que era a rádio Seu Cunha, né, o Seu Cunha, o José Maria Marques Gacunha, foi um dos que mais fundou rádios em Pelotas. Né? E essa rádio permanece. Né? Então nós vamos, exato, e nós vamos tentar carregar essa bandeira, né? Não só com a rádio, mas também com o Facebook, com imagem, como nós estamos fazendo agora. Muito obrigado, né? Um bom dia a todos.